Vou mostrar para vocês como fazer franzido. Então, peguei uns pedaços de pano, dos tecidinhos pequenos aqui para mostrar, primeiro, a questão das proporções. Então, para você saber se você quiser um franzido muito volumoso, se você quiser um franzido mais ou menos volumoso e um que dê só um arzinho, um leve ar de franzido. Aí eu vou mostrar para vocês como é que faz a parte de cortar a proporção e a parte de puxar o franzido. E mais um franzidinho, que é esse com babadinho para fora, que usa muito em roupinha de criança e alguns vestidos também agora tá na moda, tá usando. Mas enfim, vou mostrar os jeitos das coisas como eu faço. Tem umas sapatilhas próprias para fazer franzido, mas eu gosto de deixar as coisas o mais simples possível, menos coisa para comprar. Lembrando que eu tô aqui querendo mostrar para quem está começando a costurar, para quem está querendo se divertir com a costura. Eu não estou pretendendo fazer nenhum vídeo profissionalizante. A minha ideia é que você sempre, sempre, sempre possa se divertir e fazer muitas coisas bacanas para você, tá bom? Vou mostrar para vocês como faz o franzido, que serve para fazer babadinho, que serve para fazer vestido que nem esse daqui. Tem duas grandes questões para o franzido. Uma é a proporção entre a peça onde vai ficar o franzido, que eu cortei aqui um quadradinho de 20 por 30, e a proporção do babado. Então, tipo, esse paninho aqui tem 1,5 vezes, tá vendo? Peguei esse pano aqui, a metade, mais 1 vez inteira. Então ele vai ficar bem pouquinho franzido. Esse aqui é o dobro do tamanho desse, esse aqui é o triplo do tamanho. São as 3 proporções que a gente costuma usar para fazer os babadinhos. Aí esse aqui vai ficar bem franzido, esse aqui vai ficar médio franzido e esse aqui vai ficar um leve franzidinho. Depois eu vou fazer um outro franzido com esse daqui, para fazer um acabamentinho desse tipo, ó, que fica assim para forinha. Aí vou mostrar esse aqui também para vocês, tá? Então a gente vai começar com o primeiro franzido, de 1,5 para 1. Então o que a gente precisa antes de começar a passar a costura? Qual é a ideia do franzido? Ele é uma costura bem frouxinha aqui, a gente vai regular o ponto da nossa máquina para o tamanho maior, e aí depois eu vou puxar e distribuir ele aqui. Qual é a dificuldade? A gente distribuir de tal forma que não fique muito franzido para um lado e pouco franzido para o outro. Então a gente vai e começa, antes de passar a linha já, eu vou marcar a metade desse pano e a metade da onde eu quero que fique. Isso pode ser feito com um lápis ou pode dar um piquezinho mesmo, tá? Então com isso eu diminuo a área que eu tenho para distribuir. Daqui até aqui vai ter que ser distribuído nesse pedaço, daqui até aqui nesse pedaço, tá bom? Vou passar lá a costura para vocês verem. Eu tô colocando uma linha vermelha em cima e verde embaixo, para na hora de puxar o franzido, vocês entenderem que o ideal é a gente puxar ele pela linha de baixo. Ele fica mais fácil de fazer o franzido. Outra coisa é que a gente precisa ter uma distância, fazer 2 costuras, tá? Então a gente não vai fazer reverso nem no começo nem no fim. Aí eu vou começar a minha costura aqui com 1 centímetro de distância. Nessa minha máquina daqui, eu vou regular o tamanho do ponto para ficar no 4. Não vou fazer reverso nem no começo nem no fim da costura. Vou só passar aqui direto. E a outra coisa importante é deixar a linha grande aqui, porque vai facilitar também na hora de eu puxar. E aí agora eu vou fazer outra costura bem próxima dessa. O ideal é que ela fique assim, ó, no máximo 2 milímetros de distância e que não passe uma por cima da outra, porque às vezes dá um ruim. Se ficar um pouco longe, não tem problema, porque dá para depois você tirar a linha, depois que você tiver prendido na roupa. Então esse aqui é o lado certo do meu tecido, eu passei minha costura por esse lado e eu vou puxar o franzido pelo lado de cá, tá vendo que tá com a linha verde? Aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de puxar um pouco de um lado, um pouco de outro. Eu vou usar esse abridor de casa para separar as linhas de baixo. Quando você estiver fazendo a sua roupa mesmo, você não precisa usar a linha, trocar a linha da máquina, mas só para você saber se você costurou por cima ou por baixo, para saber para onde que você vai puxar. E aí,
Antes, tá vendo? Eu vou puxar aqui e ele vai franzir. Só que antes de eu puxar tudo, o que eu vou fazer? Vou colocar lado certo do franzido, lado certo do tecido aqui. E aí eu vou botar um alfinete marcando essa parte. E aí vou puxar daqui. Aí eu vou distribuindo. Quando eu faço com duas linhas, tem duas vantagens. Uma que é mais fácil de fazer a distribuição e a outra que se arrebentar uma linha, que às vezes quando você está com um franzido de metro, assim, a linha arrebenta. E aí isso é meio chatinho. Então eu vou prender esse aqui também. Vou prender o lado de cá. Então eu sei que as pontinhas têm que se alinhar. O meio também vai se alinhar. E eu vou distribuir o franzido nessa distância aqui. Aí eu vou distribuir o melhor possível para ficar todo regular nesse pedacinho. E aí depois eu vou costurar o babado no tecido pelo lado do tecido. Se eu costurar por esse lado daqui, esses pedaços dobrados eles ficam entrando dentro da sapatilha da máquina, não é bacana. Então a gente tem que costurar pelo lado sem ser o do franzido. E aí quanto mais babado, mais trabalhosinho. Tem que cuidar disso aqui. Aí eu prefiro costurar com os alfinetes virados no sentido da costura. E aí eu estou usando esse tecido azul mais escuro, é um tecido de tricoline, e o de baixo é uma viscose. Quanto mais fluido o tecido também, mais fácil de fazer o franzido. Melhor se ele não ficar desfiando muito, né? Estou fazendo aqui numa situação fácil, só para poder mostrar para vocês. Quando a gente começa a ter uns tecidos que desfiam, essas coisas assim, aí começa a complicar mais um pouquinho. Agora eu vou costurar isso aqui. Ó, não esquece de voltar a máquina para o tamanho normal do ponto, que eu costumo usar 2,5, 3 no máximo. Eu vou costurar mais ou menos, vou tentar fazer em cima da mesma linha que eu tinha usado aqui, que teria, teoricamente, é tipo 1 centímetro de distância da borda. Se, que várias vezes acontece, a linha ficar aparecendo do outro lado, depois a gente tira, não tem problema. Agora, aqui eu vou fazer o reverso normal e vou começar a costurar. Qual é a principal preocupação aqui? Quando isso aqui tá por baixo, é muito comum que a gente deixe isso aqui dobrar e costure com o negócio, fica todo amarfanhado. Então, a cada pedacinho, eu vou olhar aqui, vou ver se ele tá acomodado. Vou botar bastante alfinete. Quem gosta de alinhavar, pode alinhavar. E aí eu vou tirar, aí até aqui estava tudo certo. Aí eu aqui vou verificar de novo se está tudo certo, deixar organizado o babado. Esse é o babado com 1,5 do tamanho. Ó, tá vendo aqui? Ficou aparecendo um pedacinho. Vou mostrar lá pra vocês. Aí depois que tiver feito isso, vou fazer o acabamento de zigue-zague. Esse aqui é só uma demonstração. Mas se você estiver costurando na sua casa, você vai fazer um zigue-zague aqui. Antes verifica se não ficou preso nenhum pedaço aqui junto. E aqui no caso deu tudo certo, tá bonitinho. Esse pedaço aqui, ó, que ficou aparecendo, não tem problema nenhum eu vir aqui e soltar essa costura. E tiro ela daqui. E depois corto as linhas. Então esse aqui é o babado com 1,5 vezes o tamanho, certo? Agora eu vou fazer aqui desse lado 1:2. É esse aqui, ó. Então esse aqui
é o dobro do tamanho desse. Aí eu vou marcar aqui, vou marcar o meio do pano, mesmo processo. Se eu tiver um tecido muito grande para fazer esse ajuste, eu posso fazer outras proporções. Eu posso, por exemplo, marcar mais uma vez. Eu dobro aqui mais uma vez, dividir em 4 vezes. Aí eu marco aqui o mesmo. Aí eu dividi em 4 partes. E aí, antes de fazer o meu franzido, eu vou marcar aqui também em 4 partes. E aí esse pedaço vai encaixar nesse, esse nesse, e aí vocês vão ver que vai ficar bem mais franzido. Separei para eu puxar pelo lado verde, que é o de trás da minha costura, que vem mais fácil do que se eu puxar pelo outro lado. E aí, antes de eu começar a puxar muito, eu vou fazer a marcação. Aí eu vou puxar esse aqui, ó, essa marcação com essa marcação. Então, todo esse pedaço de pano aqui tem que ficar daquele tamanho. Aí eu vou de novo, se eu tiver puxado demais a linha, eu redistribuo. E aí agora, tá vendo? Tem bem mais pano aqui do que no outro franzido, porque aqui eu tenho o dobro do tamanho do que estava antes. Agora do outro lado a mesma coisa. Aqui ó, marcação com marcação. E aí distribui e vou costurar novamente. Agora tem que ter a atenção redobrada para passar aqui, para esse pedaço não ficar aqui embolado. Tem que ficar todo mundo abaixadinho aqui. Lá vou eu. Eu não fiz reverso, mas foi um vacilo. É para fazer assim, normal. Esse aqui, ó, esse aqui apareceu mais ainda. Aí a gente tira depois. Esse com o dobro do tamanho, esse com 1,5 vezes. Agora eu vou fazer o babado, que é 3 vezes o tamanho desse daqui. Aí vou fazer como eu fiz nesse de 1,5, vou marcar 4 pontos, 4 partes. Então aqui tem 4 partes. E aqui vou dividir em 4 partes também. Aí tudo isso aqui vai ficar nesse, tudo nesse, tudo nesse, tudo nesse. Uma dica importante aqui nesse, o que eu costumo fazer quando tem muito pano e a distância é grande, assim, né? No caso a distância não é grande, mas se você tivesse com uma saia enorme, assim, em vez de você fazer uma costura inteira, você já começa a puxar daqui do meio também, que às vezes puxar tudo da ponta fica mais difícil. Então eu aqui vou prender esse ponto. Ó, isso aqui tem que fazer bem devagar e você vai sempre segurando aqui mais perto para não arrebentar a linha. Não pode ir na violência não, senão a linha arrebenta e tem que tirar tudo e fazer tudo de novo. Já volto para mostrar prontinho. Reverso. Não esquece de voltar o ponto para o tamanho normal, isso é muito comum, você costura tudo com ponto 4 de novo e fica tudo frouxo. Olha esse como fica. Tá vendo aí? Esse aqui é mais difícil ainda, deixei escapulir. Ó, esse pedaço aqui, ó, o ideal é refazer, né?
Porque isso aqui, ó, aí eu posso refazer só esse pedacinho. Vou tirar daqui até aqui. Eu começo em cima do que já estava. Confiro aqui, ó, para eu ficar vendo o azulzinho aqui embaixo. E vou até um pouco depois. Aí vai ser como se tivesse com reverso já. Esse aqui é 1 para 3. Aqui é bem volumoso, esse aqui é mais ou menos. E esse aqui é só um leve franzidinho. Beleza? Vamos fazer o outro que é com a bainha. Então agora eu vou fazer o último, eu vou fazer com esse de 1 para 1,5, que é o que eu acho mais... Eu uso quase sempre 1 para 1,5. Então, ó, aqui é o dobro, aqui é o tamanho do que eu quero que fique, e aqui tá com o dobro. Mas eu não quero fazer com muito volume. Então eu vou dobrar aqui mais uma vez e vou tirar essa parte. Pra gente fazer esse esquema que eu falei que o babadinho fica por fora, é o seguinte. Para fazer daquele jeito, a gente tem que preparar as peças antes. Então aqui eu vou fazer um acabamento, vou fazer o zigue-zague para já ficar preparado. E aqui, onde vai ficar a minha bainha, eu vou fazer uma bainha do tamanho que eu quero que fique depois o franzidinho. Então, eu vou marcar a bainha. E aí eu já faço essa bainha com a linha que vai ser franzida. Vou fazer a bainha no ponto 4 e vou puxar o franzido depois. Da mesma forma eu tenho que marcar os pontos de referência, que só basta marcar o meio. Então aqui eu vou marcar o meio. E aqui também eu vou marcar o meio. Fazer uma costura aqui para fazer a bainha. E aí essa mesma linha que está prendendo o meu tecido dobradinho já vai ser a que vai servir para fazer o franzido. E aqui eu vou fazer o zigue-zague para já estar com o acabamento também na peça onde eu vou prender o franzido. Aí aqui vamos nós. Aí vou fazer a outra costura aqui do lado. Aqui vou fazer o zigue-zague. Vou puxar. Aí aqui tá mais encorpadinho, esse tecido é um tecido de algodão, não é viscose. E eu tô puxando vários panos. Quanto mais encorpado o tecido, mais difícil da gente puxar o franzido. Agora é o seguinte, eu poderia marcar aqui por cima e costurar aqui, ó. Só que eu teria que passar por cima do babado a costura. E eu não gosto de fazer isso. O outro problema de fazer desse jeito é que aqui ia ficar com acabamento assim feinho. Então o que eu costumo fazer? Faz mais uma costura, mas eu acho que fica mais fácil. Eu alinho o meu tecido aqui. Esse é o lado certo. E vou costurar por aqui. Aí o meio alinhado aqui, a marcação que eu já tinha feito antes. Esse aqui. E aí eu vou fazer uma costura aqui, esse é o lado certo. E depois eu vou fazer mais outra costura para rebater por aqui, como se fosse uma costura inglesa, francesa, sei lá como vocês queiram chamar. Então o lado avesso vai ser esse e o lado certo vai ser esse aqui. Vou lá na máquina, tá? Mostrar pra vocês. Aí a mesma preocupação de distribuir o franzido.
Então eu fiz a primeira costura. Esse é o lado certo da peça, que vai ficar com esse babadinho aqui. E aí, só que ele tá pendurado aqui assim e o lado avesso aparecendo. Eu vou virar e vou fazer mais uma por esse mesmo lado. E aí aqui eu tenho que ir no tato, vendo que tá preso o meu tecido principal e que o babadinho também ficou preso. E aí ficou o frufruzinho pra fora, só que aqui, ó, ficou cheio de costura, tá vendo? Então o ideal é que a primeira costura tenha sido feita com uma linha de cor diferente, pra gente tirar essa linha daqui agora. Essa que usou pra fazer o franzido, que é essa daqui. E agora outra vermelha aqui. E aí eu fico só com as duas costuras que de fato prenderam a roupa. Isso aqui nem sempre é tão fácil de tirar, tá, gente? Tã! Que bonitinho! Bom, gente, esses foram os 4 tipos de babado. Na verdade é um tipo, né, que é escondida a costura normal, e o outro que o babadinho fica para fora, e com 3 proporções diferentes de babado. Se você quiser muito franzido, meio franzido e só um pouquinho de franzido. Lembrando que eu estou fazendo nas condições ideais, com um pano pequeno, com um tecido que é fácil de franzir. Não é uma tarefa super fácil fazer franzido, então se você se embananar, se você embolar o pano, não desiste, faz parte. Costurar, descosturar, refazer. Quando a gente vê as pessoas no vídeo fica parecendo que é super fácil, mas essa técnica aqui é uma das que eu acho mais chatinhas. De qualquer forma, não esqueça que é costurar para se divertir, não é para ficar neurótica. E espero que as dicas tenham sido úteis para vocês, tá bom?